Pessoal, beleza? Olha só, continuando então o tópico que a gente estava vendo na aula anterior, a gente ainda está na aula das infrações disciplinares. Na aula passada a gente viu a penalidade de censura, o que é a penalidade de censura, em que ela consiste e quais os tipos em que ela se encaixa. Hoje a gente vai ver as outras: suspensão, exclusão e multa. Beleza? Vamos para o slide então. Ó, o que eu preciso saber sobre a penalidade de suspensão? Suspensão, gente, é igual a, anota aí, proibição do exercício da advocacia. Qual que é o chablau? Chablau é uma expressão. Qual que é o jump off the cage? É que essa proibição, ela é temporária. A exclusão é uma proibição permanente. A suspensão é uma proibição temporária, ok? É uma proibição, então, de que o advogado exerça advocacia no território nacional pelo período que pode variar de 1 mês a 1 ano. Show? 1 mês a 1 ano. Suspensão nada mais é do que a proibição do exercício da advocacia. Essa proibição é temporária e essa proibição pode demorar um período que varia de 1 mês a 1 ano. Tranquilo? Se o advogado exercer a advocacia nesse tempo, ele comete uma nova infração disciplinar punível pela censura, como a gente viu na aula anterior. Tá? Durante o período de suspensão, o advogado ele é obrigado a entregar a sua carteira profissional, a entregar as suas credenciais na seccional do OAB, na que ele está inscrito. Se ele não fizer isso, ele vai cometer aquela infração prevista lá no artigo 34, inciso 16 do Estatuto da Advocacia, punível com censura, que a gente viu na aula passada. A suspensão, dado o seu caráter, ela é pública, ou seja, ela é objeto de publicidade, para que a sociedade possa saber, se quiser, que aquele advogado não pode exercer a advocacia pelo período determinado. Tranquilo? Lembrando, última característica, antes da gente passar para os exemplos. A suspensão, mesmo o advogado estando proibido de exercer a advocacia por um período, a suspensão, ela não retira do advogado a sua qualificação como advogado, ok? Ou seja, o advogado suspenso, ele continua sendo advogado. E, continuando sendo advogado, ele tem as mesmas obrigações que o advogado ativo, inclusive em relação ao pagamento de anuidade e a obrigação de manter uma conduta ereta e ilibada. Professor, fala, advogado suspenso paga anuidade? Paga anuidade. Beleza? Quais são as hipóteses, então, em que se aplica a penalidade de suspensão, gente? Ó, penalidade de suspensão se aplica àquelas infrações do artigo 34, incisos 17 a 25, beleza? E aplica também aos casos de reincidência à infração disciplinar. Vou falar o tópico 2 primeiro, que eu vou anotar aqui embaixo para vocês anotarem aí. Quando o legislador disse que vai se suspender a inscrição do advogado em caso de reincidência de infração disciplinar, ele está se referindo àquela hipótese em que o advogado incorreu pela segunda vez na mesma infração disciplinar que é punível com censura, ok? Então, para aplicar esse tipo aqui, é preciso que o advogado tenha incorrido 2 vezes na mesma infração que se pune com censura. Ah, professor, e se ele tiver 2 penalidades por infração, por censura,
mas por tipos diferentes, aí não incide esse tipo. Beleza? Então, guardem isso. A reincidência ela se refere quando o advogado incide pela mesma ou pela segunda oportunidade na mesma infração disciplinar punível com censura. Tá certo? Se forem infrações diferentes, não se aplica essa hipótese. Beleza? Vamos agora às disposições previstas lá no artigo 34 do Código de Ética. Artigo 34. Constitui infração disciplinar punível com suspensão. Mudou, hein, gente? Não é censura mais não. Suspensão. Inciso 17. Constitui infração disciplinar punível com suspensão. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-lo. Professor, fala. Prestar concurso aí é fazer concurso público? Não. Prestar concurso aqui, gente, é sinônimo de concorrer. É sinônimo de ajudar. Tá certo? Então, leio assim, ó. Ajudar clientes ou terceiros para realizar ato contrário à lei ou destinado a fraudá-lo. Tá certo? E esse dispositivo diz respeito àquele advogado que ajuda, de alguma forma, pessoa que irá, em tese, se beneficiar de algum ato praticado em contrário à lei ou até mesmo de algum ato praticado com objetivo de fraudar a lei. Detalhe, essa infração, ela é uma infração formal. O que isso significa? Que não se exige que tenha havido benefício ao cliente ou a terceiro que foi beneficiado. Tá certo? Um exemplo disso aqui são aquelas reclamações trabalhistas muitas vezes simuladas. Reclamação trabalhista simulada, feita para dar legalidade a um ato ilegal, tá certo? Uma simulação jurídica. Então, não é necessário que o ato tenha efetivamente beneficiado alguém. Basta que a ajuda tenha ocorrido com a intenção de provocar um ato, de realizar um ato contrário à lei ou até mesmo fraudar a lei. Tá bom? Seguindo, também a infração disciplinar punível com a suspensão, solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Mesma coisa, é uma infração formal, tá? Não é necessário, vou anotar, não é necessário o recebimento. Ah, é? Não é necessário o recebimento para caracterizar essa infração. Basta que tenha havido solicitação da importância para aplicação com a finalidade ilícita. Ok? Solicitou, constitui infração disciplinar. Ah, isso aí. Seguindo, constitui infração disciplinar punível com suspensão. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Gente, vocês lembram que na aula passada, ou na primeira parte dessa aula, a gente viu que consistia uma penalidade, que era uma penalidade punível com censura, quando o advogado entrava em contato com a outra parte sem o conhecimento do seu cliente ou do advogado da outra parte? Então, esse tipo aqui é um tipo mais grave do que aquele outro, tá certo? Ele é uma conduta agravada daquela prevista lá no inciso 8º que a gente viu na aula passada. Ele visa proteger o quê? A relação cliente-advogado. Tá bom? Também constitui infração disciplinar locupletar-se, ou seja, enriquecer-se indevidamente por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Gente, esse dispositivo, ele representa
uma punição ao enriquecimento indevido, tá? O que é enriquecimento indevido? Pensa na seguinte hipótese. Você ganhou uma ação. Você não, seu pai. Seu pai ganhou uma ação indenizatória, 20 mil reais de dano moral. Aí na procuração para o advogado tinha poderes para levantar e sacar o alvará. O advogado do seu pai, muito bonzinho, foi até o cartório, levantou o alvará, foi até o banco, sacou o alvará e na hora de passar o dinheiro para o seu pai, ele em vez de passar 80%, porque ele tinha cobrado 20%, ele passou só 50%. Metade ficou com ele. Ora, esse advogado, ele se locupletou, ele se enriqueceu ilicitamente às custas do seu pai. Tá certo? Notem que a infração, ela não se consuma no momento em que o alvará é levantado. A infração, nessa hipótese, ela se consuma a partir do momento que ele teve a oportunidade, deveria ter transferido o dinheiro integral e não o fez. Beleza? É infração disciplinar punível com a suspensão. Recusar-se injustificadamente a prestar conta ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Gente, olha só, é dever, obrigação moral e legal do advogado prestar conta ao cliente do estado do seu processo, dos valores que ele recebeu, enfim, de tudo. É dever do advogado prestar conta ao cliente, ok? Agora, para caracterizar esse dispositivo, é necessário a coexistência de duas situações. Primeiro, a solicitação do cliente. O cliente tem que solicitar a prestação de contas. E segundo, a recusa justificada. Havendo solicitação do cliente de prestação de contas e havendo de recusa justificada do advogado em prestá-las, se caracteriza a infração disciplinar. Show? Também é uma infração disciplinar punível com a suspensão, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. A pedra nodal desse tipo aqui, ela consiste que é obrigatório a intenção. Intenção de... Isso aqui é um cedilha, tá, gente? Intenção de quê? Intenção do advogado em tirar proveito. Tirar proveito indevido ou prejudicar a pessoa envolvida, tá certo? Não basta a simples retenção, é necessário que essa retenção abusiva, ela tenha por objetivo tirar um proveito indevido por aquele ato. Seguindo nas infrações disciplinares puníveis com suspensão, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Hipótese de inadimplência, ok? Qual que é a inadimplência que enseja a suspensão? É aquela inadimplência em que o advogado foi regularmente notificado por e-mail, por carta, houve a regular notificação e ainda assim ele não adimpliu. Um detalhe, essa suspensão aqui, ela pode ser superior a 1 ano. Gravem isso. Essa suspensão aqui, ela perdura até a satisfação da dívida. Professor, diga. E se o advogado ficar 10 anos para pagar a dívida? Ele vai ficar 10 anos com a AB dele suspensa. Beleza? Seguindo, incidir constitui infração disciplinar punível com suspensão, incidir em erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Gente, questão extremamente delicada. A inépcia profissional, ela se configura, ela se caracteriza pela falta de conhecimento técnico do advogado no exercício profissional. Não só em erros linguísticos, não só em erros jurídicos, mas principalmente na reiteração dessa falha. E aí, eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte:
impedir que o advogado inepto continue no exercício da advocacia, caracteriza, representa um instrumento de proteção social. Se a função do advogado é defender a cidadania, o advogado inepto, ele não defende a cidadania. Então você precisa desse instrumento de proteção para retirar os advogados que estiverem nesse conceito. Tá certo? E aí, novamente, o advogado, essa suspensão perdura enquanto perdurar a inépcia do advogado. Por último, constitui uma infração disciplinar punível pela suspensão, manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia é aquela conduta que reflete de maneira prejudicial na reputação e na dignidade da profissão. São as hipóteses que estão lá no parágrafo único do artigo 34. Prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, né? Incontinência pública escandalosa, embriaguez ou toxicomania, tá certo? Desde que sejam habituais, e qualquer outra conduta que reflita de maneira prejudicial na dignidade da profissão. Tranquilo, gente? Essas são as hipóteses de punição por suspensão. Essas são as hipóteses de infração disciplinar puníveis com suspensão, tá certo? Algumas observações. E muita atenção nisso. Existe a possibilidade de que a suspensão ocorra de maneira preventiva, tá certo? Isso está previsto, anota aí e lê depois. Lá no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia. Ok? Em qual hipótese pode-se promover a suspensão preventiva do advogado? Ora, quando se tratar de um caso de grande repercussão, que seja prejudicial à dignidade da advocacia, perfeito? O Conselho, o Tribunal de Ética da OAB, em conjunto com o Conselho Seccional, tá certo? Ele pode decidir pela suspensão em maneira preventiva, ok? É preciso, gente, que, primeiro, para haver suspensão preventiva do advogado, eu preciso que haja uma conduta atual. A conduta incompatível com a advocacia, ela precisa ser atual. Eu preciso que essa conduta, ela tenha repercussão no ambiente social. E eu preciso também que essa conduta seja prejudicial à dignidade da advocacia. Coexistindo esses três elementos, vai ser oportunizado ao advogado efetivar o contraditório e ampla defesa, apresentar a sua defesa. Ele vai ser ouvido em uma sessão especial do Tribunal de Ética, tá certo? O Tribunal de Ética e Disciplina daquela seccional em que ele seja inscrito, e o tribunal, enfim, vai decidir, ok? Mas para haver suspensão preventiva é imperioso que a conduta praticada seja atual, ela tenha repercutido no ambiente social e ela seja prejudicial à dignidade da advocacia. Tá bom? Essas são as hipóteses de suspensão. Tocando em frente, e a exclusão? A exclusão, gente, ela é a proibição, a vedação total ao exercício da advocacia. Tá certo? É retirado do advogado o seu título de advogado. O advogado efetivamente deixa de ser advogado com a exclusão. Tanto que o número de inscrição, ele é cancelado.
Nós veremos depois que que o advogado que é excluído, o advogado cuja inscrição é excluída, ele pode se reabilitar e voltar a ser advogado, mas ele vai ter um número de inscrição diferente. Tá certo? Essa penalidade é tão grave que ela é a única que exige um quórum qualificado para a sua aplicação. É necessário que 2/3 de todos os membros do Conselho Seccional votem pela exclusão do advogado, tá certo? Em sessão especial e tudo mais. Então, guardem isso. A exclusão representa uma vedação total ao exercício da advocacia. Pela exclusão, quando há exclusão, a inscrição do advogado é cancelada, ele é retirado dele a condição de advogado, e para que seja aplicada essa penalidade, é necessário o voto de pelo menos 2/3 de todo o Conselho Seccional. Ok? Quais são as hipóteses em que se aplica a penalidade de exclusão? Primeira, simples, quando o advogado toma 3 suspensões, ok? 3 suspensões independente do motivo. Pode ser 3 suspensões por motivo diferente? Pode. Pode ser 3 suspensões pelo mesmo motivo? Pode. Pode ser 2 do motivo e 1 de... Pode também, beleza? Tem que ser 3 suspensões. E aquelas hipóteses previstas nos incisos 26, 27 e 28 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia. O artigo 34, gente, fala de infração, ele tem 28 dispositivos. Beleza? Vimos todos eles nessa aula. Vamos terminar de ver os últimos 3 agora. Belezinha? Constitui infração disciplinar punível com a exclusão. Ou em inglês, exclusion. Sabe tudo. Fazer prova falsa de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Gente, requisito para inscrição como advogado, a gente viu na primeira aula, tá? Lembram disso, né? Isso aí. Então, imagine o seguinte. Você não, né? Porque você não, mas seu primo não conseguiu se graduar. Aí ele vai ter a brilhante ideia de falsificar o diploma da OAB. Tá certo? Ele falsificou o diploma da OAB, não. Falsificou o diploma da faculdade dele. E falsificou também o certificado de aprovação no exame. Contratou um hacker e tal e conseguiu. Quando essa condição for verificada, a inscrição dele vai ser o quê? Cancelada. Por quê? Porque ele fez uma prova falsa de um requisito que era necessário para a inscrição do OAB. Tá certo? Qual que é a consequência disso? A consequência é a exclusão dele dos quadros da advocacia. Beleza? Consequência administrativa, ok? Penalmente, com toda certeza, ele irá responder depois. Além disso, também é uma infração disciplinar punível com a exclusão, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Aqui, pessoal, olha só, a idoneidade moral que vai permitir a exclusão do advogado dos quadros da OAB, ela está intimamente localizada ao cometimento de algum crime, tá? Ele se distingue da conduta incompatível com a advocacia pela gravidade. Essa conduta é muito mais grave do que aquela que torna o advogado incompatível. E ela não se limita apenas aos atos praticados no exercício da advocacia, tá certo? Então, vale lembrar aí que a idoneidade moral ela é um dos requisitos para ingressar nos quadros da OAB. Consequentemente, a perda dessa condição ocasiona a exclusão do advogado dos quadros. Perfeito? Por último, constitui infração disciplinar punível como a exclusão a prática de crime infamante. Crime infamante a gente viu lá na primeira aula, é aquele crime relacionado à honra, relacionado, enfim. Aqui, eu quero que vocês gravem o seguinte, falar em crime infamante para exclusão, eu estou falando na maior parte das vezes nos crimes hediondos.
Beleza? Essas são as 3 previsões legais para exclusão. Agora, é possível que o advogado excluído do OAB volte a ingressar nos quadros? É possível. Por isso que é possível, enfim, a reabilitação da sanção, tá certo? O advogado, se ele cumprir a penalidade de exclusão, provar que ele se reabilitou, ele pode voltar a integrar os quadros, desde que ele tenha aqueles requisitos previstos que a gente viu lá na primeira aula, beleza? Admite-se a reabilitação da sanção, tá certo? O que não afasta o caráter definitivo da penalidade, porque, mesmo reabilitado, repito, o advogado não vai recuperar o número da sua inscrição anterior. Então, olha só, a minha inscrição, vamos pensar aqui. A inscrição do Hugo, um amigo nosso, ela é 19, aqui no Espírito Santo, tá? Ela é 19.122, a inscrição dele. Aí o Hugo foi e tomou 3 suspensões. Foi excluído. Essa inscrição aqui, esse número de inscrição, automaticamente ele é cancelado. Passaram 10 anos, o Hugo mudou de vida. É uma pessoa nova, está reabilitado, provou isso. O Hugo vai e requer sua inscrição novamente. A inscrição do Hugo agora vai ser 30.222, ou o número que tiver disponível. Agora, uma vez excluído o número da inscrição, ele não volta. Beleza? Penalidade da multa, pessoal. Ó, a multa, a principal característica dela é que ela é uma punição, ela é uma penalidade, ela é uma sanção complementar. Beleza? Complementar a quê? Complementar a censura ou complementar a suspensão. Por que que a multa não é punível? Por que que a multa não é aplicável à penalidade de exclusão? Porque isso aqui é uma penalidade administrativa. Quando o advogado, se é a penalidade administrativa, você só pode aplicar àquelas pessoas que estão dentro, que estão inscritas no órgão. O advogado excluído perde a condição de advogado, deixa de ser advogado e está excluído do OAB. Então, a OAB não tem jurisdição, não tem competência para impor sobre ele nenhum tipo de penalidade. Por isso que o advogado excluído não é aplicado multa. Só aqueles que sofreram censura ou que sofreram suspensão, que ainda continuam inscritos no quadro da OAB. Beleza? Essa penalidade é aplicável sempre que for verificada uma circunstância agravante. E, em hipótese alguma, ela pode ser aplicada de maneira isolada. Tá certo? Ela só pode ser aplicada em complemento a uma penalidade de censura, quando verificar agravante, ou a penalidade de suspensão, quando verificar agravante também. Tá? O valor, que é de 1 a 10 anuidades, é revertido ao Conselho Seccional. Belezinha? Lembram do asterisco que eu fiz e pedi para vocês fazerem? Isso aqui é um asterisco, tá? Acreditem. Voltou aqui. Quais são as circunstâncias atenuantes? Lembra que se houver circunstância atenuante, a censura pode ser transformada em advertência? Pois é. Circunstâncias atenuantes são 4, que são essas daqui. A falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Isso é um grande paradoxo. Por quê? Porque se a falta foi cometida na defesa de uma prerrogativa, ela não pode ser considerada uma falta, porque ela visava garantir um bem maior. Agora, se ela for considerada uma falta, isso vai servir como um atenuante. Beleza? A ausência de punição disciplinar anterior também é uma circunstância atenuante. E aí, olha só, a punição, ela exige uma decisão transitada em julgado. Então, a pessoa só perde a condição, tá, depois que transitar em julgado uma punição. Ficou claro? Maravilha. Também é circunstância atenuante o exercício assíduo e proeficiente de mandato
ou cargo em órgão da OAB. Olha, essa hipótese ela é cumulativa. O exercício tem que ser assíduo e tem que ser, isso aqui é um mais, proeficiente. Perfeito? O exercício meramente formal, o conselheiro que vai por ir, falta muita sessão, não tem uma atuação, não de destaque, mas uma atuação ativa, ele não se enquadra nessa circunstância, tá certo? E, por fim, também a circunstância atenuante, a prestação de relevantes serviços jurídicos à advocacia e à causa pública. Novamente, gente, um conceito vago, impreciso, tá? E quem vai definir o que são relevantes serviços, o que foram relevantes serviços prestados? O Tribunal de Ética da OAB, tá certo? Esse é um conceito que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB vai fundamentar a ausência dessa atenuante para que o advogado que estiver sobre um processo disciplinar, ele não tenha direito a ela. Beleza? Também temos a possibilidade, vimos isso ali no caso da exclusão, da reabilitação profissional. O que é a reabilitação profissional aplicável àqueles advogados que tiverem sido excluídos? Olha só, 1 ano depois do cumprimento da sanção disciplinar que tivesse sido aplicado, se permite que o advogado, que a pessoa que tiver sofrido aquela penalidade requeira junto à seccional a sua reabilitação. Ela deve, porém, fazer prova de 2 coisas: seu bom comportamento e, se for o caso, da reabilitação criminal. O que são provas de bom comportamento? São provas de bom comportamento: atestados. Atestado médico? Não. Atestado médico não. Atestado firmado pelas autoridades competentes, onde reside o pleiteante e onde ele residiu nos últimos 5 anos. As certidões expedidas aí por cartórios cíveis e criminais do município, tá certo? Do domicílio profissional do requerente, das comarcas onde ele tem atuado. E, principalmente, o ressarcimento. Prova do ressarcimento dos prejuízos que ele causou. Beleza? Então, notem que esse requisito ele tem um duplo objetivo. Primeiro, punir o advogado e, ao mesmo tempo, reparar o dano que ele causou. E também a prova da reabilitação criminal. Perfeito? Para finalizar a aula de hoje, então, o último assunto que a gente vai falar é de prescrição. Por que prescrição? Porque a pretensão punitiva, ela não pode ser exacerbada. A pretensão punitiva, ela exige, ela impõe ao órgão OAB algumas obrigações. Obrigação básica de se obedecer um determinado tempo. Tá certo? Se crime prescreve, por que infração disciplinar também não prescreveria? E aí, quando eu falo de prescrição no âmbito do OAB, eu vou ter 2 tipos de prescrição. Uma prescrição da pretensão punitiva e uma prescrição intercorrente. Vou começar pela intercorrente, que é mais simples. A prescrição intercorrente, gente, é aquela prescrição que ocorre no meio do processo. Ah, é? É. Como assim? Vou explicar. A prescrição intercorrente, ela conta a partir do último ato praticado pelo OAB naquele processo, ok? Então, dentro do processo disciplinar, a partir do momento em que a OAB praticou um ato, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Se decorrerem 3 anos desse último ato, ou seja, se houver 3 anos de inércia, ocorre a prescrição intercorrente e, ocorrendo a prescrição intercorrente, vai ser apurada a responsabilidade, tá certo? Por essa paralisação. Beleza? Prescrição intercorrente, então, 3 anos contados do último ato da OAB dentro do processo. Lógico, se com 2 anos e meio a OAB praticar um novo ato,
começa a contar novamente o prazo de 3 anos a partir dali. Beleza? A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, ela tem um prazo maior. Ela tem um prazo de 5 anos, tá certo? A prescrição da pretensão punitiva, ela tem início com a constatação oficial do fato. E a partir desse momento, da constatação oficial do fato, começa a correr, começa a fluir o prazo prescricional de 5 anos, ok? Esse prazo, ele é interrompido. Quando? Ele pode ser interrompido com a instauração do processo disciplinar. Anotem, o prazo da prescrição da pretensão punitiva tem início. Quando? Tem início na constatação oficial do fato. E ele se interrompe quando se instaura o processo disciplinar, ou seja, ele interrompe na instauração do processo disciplinar. Ele se interrompe com a notificação válida feita ao interessado. E ele se interrompe após as decisões condenatórias recorríveis ao órgão julgador da OAB. Ok? Uma vez interrompido nessas 3 hipóteses o prazo prescricional, ele volta a contar do zero e em 5 anos, não havendo a pretensão punitiva, ela é prescrita. Beleza? Volta para cá. Pessoal, esse era o tema da aula de hoje, tá certo? Vimos na aula passada a penalidade da censura e todas as hipóteses previstas para ela, e na aula de hoje a gente finalizou as infrações disciplinares, vendo quais são as hipóteses de suspensão, quais são as hipóteses de exclusão, vimos a penalidade da multa, o caso de prescrição, as atenuantes e também a situação de reabilitação profissional, tá certo? Na aula que vem o tema vai ser Sociedade de Advogados, beleza? Forte abraço, bom estudo para vocês e até a próxima.